Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer alguns insights e alguns números a respeito do Work Adventure nessa sua primeira semana de lançamento. Para quem não sabe, eu lancei o Work Adventure, meu segundo jogo comercial na Steam, no dia 14 de novembro, então hoje, dia 21, é o dia que eu estou gravando o vídeo, mas provavelmente esse vídeo sai ao ar no sábado. Então pode ser que os números tenham mudado um pouco. Mas hoje faz mais ou menos uma semana do lançamento do jogo. Daqui a algumas horas vai fazer o tempo exato de uma semana. E eu trouxe aqui algumas estatísticas muito interessantes para mostrar para vocês verem como que o jogo está se portando aqui na Steam. Estou aqui no site do Steamworks, o site parceiro deles, para visualizar as estatísticas. E logo de cara dá para ver que eu tive um aumento de 2.050% em balance de wishlists. Isso aqui levando em consideração tanto o Work Adventure como o Stranded, não um jogo em específico. Então, se eu vier aqui no Work Adventure, eu tenho aqui o gráfico dele e o wishlist balance apenas do Work Adventure foi de 700%. A de deletions, de pessoas que tiraram o jogo da lista de desejos, foi de 800%. E das pessoas que adicionaram foi de 954%. Então, a comparar na semana anterior, que foi 11, estava com a média de 2 por dia. Essa semana agora eu tive 116 adições na lista de desejos, o que dá uma média de 17 adições por dia. Então, se comparado a uma semana antes do lançamento, eu estou com uma média aí 8 vezes, 8, 9 vezes maior do que eu estava antes, isso em lista de desejos. Então, aqui eu tenho o gráfico da última semana. O dia que eu tive mais adições foi um dia após o lançamento do jogo, estava com 25, e ele ficou mais ou menos nessa média de 15, 20, 13, e ontem ele teve apenas 7. Então ele já está começando a dar uma breve queda nas listas de desejos, mas conforme eu for criando vídeos, conforme eu for lançando atualizações para o projeto, esses números aqui tendem a aumentar. Conforme o jogo pega 10 reviews também, e a Steam tem as sales, né? Próxima semana tem a Autumn Sale, no final de dezembro vai ter a Winter Sale, então existem aí algumas promoções para alavancar o jogo ainda mais. Então, além das listas de desejo, eu trouxe aqui também para vocês as estatísticas a respeito das vendas. As vendas brutas do Work Adventure foram US$ 102, que dá mais ou menos em uns R$ 550 na taxação do dólar hoje, na taxa do dólar de conversão dólar real. As vendas líquidas net, isso aqui sem contar as taxas, né? Contando apenas reembolsos. Foram de US$ 87, o que, querendo ou não, ainda dá uns R$ 450. Só que aqui a gente sabe que tem taxa VAT, tem US Share, tem a porcentagem da Steam, tem também o withholding, taxa de withholding, que é quando a Steam vai fazer o pagamento para a tua carteira. Então eu diria que desses US$ 87, o que eu tenho líquido no meu bolso é mais ou menos uns 55. Então se eu for puxar a calculadora, o que eu vou receber desses US$ 102 que foram faturados é mais ou menos uns R$ 302. O que em uma semana de vendas é bastante. O Stranded demorou para vender isso aqui. Ele não vendeu isso aqui de primeira. E uma outra estatística interessante que eu tenho a respeito do Work Adventure pela quantidade de unidades, ele vendeu 50 unidades. Porém, dessas 50 unidades, 4 pessoas reembolsaram. Então, a taxa de reembolso do jogo está baixíssima, está menos de 10%, que é ótimo, excelente. O Stranded, geralmente, ele ficava na taxa, ele chegou a bater quase 30% de reembolso, porque no começo era um jogo muito bugado, então a taxa aqui está em menos de 10%. Tá excelente, como é um jogo em acesso antecipado, a galera segura mais a mão antes de fazer alguma review negativa, antes de reembolsar o jogo, fica esperando pelas atualizações. Eu estou com uma média de 8 usuários por dia, o que desse número é uma média até relativamente generosa, é bastante gente que abre o jogo todo dia. A quantidade de usuários únicos são 38 usuários. Então, a julgar que eu tive praticamente 50 unidades, 38 pessoas terem abrido o jogo é um número muito grande. O Stranded, em termos de comparação,
Ele vendeu mais de 600 unidades, mas até hoje apenas umas 400 pessoas abriram o jogo. Então, cerca de 33% das pessoas que compraram ele sequer abriram. Aqui a taxa ela está um pouco mais baixa, tá? Uma taxa de 75% abriram o jogo e 25% ainda não, mais ou menos. Tempo médio de gameplay tá 29 minutos, mas esse valor já chegou a 36 minutos. O que é um valor bom comparado ao Stranded, meu último jogo. O Stranded ele estava com uma média de tempo jogado de 15, 16, 17 minutos. Esse aqui já chegou a bater 36. Mas eu acho que aqui eu fiz uma burrada muito grande que eu vou até explicar para vocês não passarem pelo mesmo problema que eu passei. Quando eu estou atualizando o Work Adventure, fazendo alguma melhoria, que eu abro o jogo pela minha Godot que inclusive está aberta aqui embaixo. Quando eu abro o jogo, vou até mostrar aqui para vocês um exemplo bem rápido. Então aqui quando eu destruir essa criatura, se eu fechar o jogo, vocês percebem aqui que eu tenho um erro, que é do Steam Integration. Ele não encontrou esse método getAchievement, que é o método da API da Steam, para setar a conquista de primeira criatura morta. E o que é que isso tem a ver? Aqui nas minhas estatísticas eu tenho um tempo médio de 29 minutos. Só que quando eu estou logado na Steam e eu abro a minha Godot, automaticamente eu tenho uma chamada lá na API da Steam que eu puxo o usuário que entrou no jogo. Então, se eu estiver entrando em uma conta da Steam que possui o jogo, ele vai identificar que eu estou entrando no jogo pela Steam além da Godot. Então, esse tempo médio de play, ele pode ter sido muito sabotado por mim. Ele estava com uma média de 36 minutos. Mas sempre que eu rodava o jogo para testar algum bug, alguma coisa, eu passava 20, 30 segundos no máximo em uma run e fechava. Então ele meio que pegava esses 30 segundos, esses 20 segundos e jogava como uma média de cada vez que a pessoa entra para fazer esse cálculo aqui. Então esse número chegou a ser 36 minutos. Mas desde antes dele ser 36, eu já estava fazendo as correções de atualizações. Então, quem sabe se eu não tivesse sabotado o meu próprio jogo, esse número aqui de média de tempo jogado estaria muito maior. E aí pode aparecer alguém falando: "Ah, mas se tu tá na tua conta do desenvolvedor e tu entra, esse tempo não é contabilizado". Mas eu comprei o Work Adventure para minha outra conta da Steam. E eu estava fazendo esses testes jogando nessa outra conta. Então pode ser que quando eu entrasse, ele contasse para essa média de tempo jogado. Então, como eu joguei e executei o projeto 10, 20, 30 vezes para jogar de 20 a 30 segundos só para testar bugs e correções, pode ser que eu mesmo tenha diminuído esse número muito mais para baixo. Eu não posso confirmar isso porque eu não sei se tem alguma coisa na documentação que fala que o tempo médio jogado nesse lance de conquistas, ele é afetado por uma conta do desenvolvedor, uma conta que está vinculada ao jogo no teu computador. Enfim, não tenho certeza e não tenho como dar esse dado 100% correto para vocês. Além do tempo médio de play, tem a quantidade de wishlists. Quando eu lancei o jogo, ele estava mais ou menos na média de 530, 540. Então ele teve esse certo aumento aí para 626, que foi mais ou menos umas 80, 90 wishlists. Dá para pegar a média. Mas de forma resumida, se eu for comparar o lançamento do Work Adventure com o lançamento do Stranded, o lançamento do Work Adventure está muito melhor. Pelo seguinte fato de que tá vendendo mais e tá mais, como é que eu posso dizer, tá mais orgânico porque eu não estou fazendo tanta divulgação. Quantidade de unidades retornadas está bem baixa. Até uns 2 dias atrás estava apenas 2 reembolsos para praticamente 45. Então, um reembolso de 8,7% está bem baixo. Média de tempo jogado, tirando esse fator sabotagem, que eu acho que eu mesmo me sabotei, talvez se não tivesse isso, a média de tempo jogado estaria a 50 minutos, 40 minutos, que já é uma média boa. O ideal é ficar acima de 1 hora, 2 horas, mas como o jogo está em acesso antecipado, ele não tem tanto conteúdo. Então, conforme eu for trazendo as novas atualizações para o jogo, talvez esse número vá aumentando cada vez mais. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando que esse vídeo e todos os vídeos do meu canal é um oferecimento aos meus membros. Meu muito obrigado a todos os membros do canal. Vai estar passando o nome deles aí, ou na parte esquerda ou na parte direita da tela. Lembrando que quem puder, torne-se membro do canal. Vocês têm acesso a conteúdos e benefícios exclusivos e custa apenas R$ 5 por mês.
E quem puder estar adquirindo o Work Adventure para estar me ajudando nessa caminhada, para tentar fazer esse jogo alavancar e fazer sucesso, o jogo vai estar aí na descrição o link. Muito provavelmente quando esse vídeo aqui sair, ele não vai estar mais em promoção dos 20% off, mas ele ainda vai estar custando R$ 10. Então é um preço bem barato para um jogo aí na Steam nessa abordagem de desktop game. Então quem puder estar adquirindo o jogo, quem puder estar deixando uma review positiva, me ajuda muito. Estou na luta aí para pegar as 10 reviews para a Steam ela alavancar ainda mais o meu jogo na loja e próxima semana vai ter a Autumn Sale, então tendo essa sale, muito provavelmente o meu jogo com 10 reviews vai aumentar exponencialmente a quantidade de vendas, quantidade de impressões diárias, enfim. Era isso para esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!